Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje volto a trazer aqui a energia masculina. Para quem já conhece o podcast sabe que é muito importante para mim balancear e trazer os dois lados e cada vez mais nos unirmos e perceber que todas as energias são importantes e que existe sempre vários lados das histórias e vários lados de viver, várias formas de viver. Então hoje eu tenho comigo o Fábio Castro, que ele já se vai apresentar, mas eu conheci o Fábio através das redes sociais, não é? Isto é assim, hoje em dia. Não é nas festas, Fábio, que nos conhecemos, como estávamos a falar aqui em off. Agora é nas redes sociais. E porque o Fábio tem um projeto que já vais poder falar do Timeless Dad. E eu pensei, ora bem, mais um pai espetacular para vir aqui falar. Apesar de, hoje em dia aqui no podcast, eu também já sinto que há não só o falar da paternidade e das coisas, mas também trazer outras visões de vida e outras coisas importantes. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada por teres aceito o meu convite de estar aqui no meu cantinho. E se calhar eu começava, Fábio, por te perguntar quem és tu, na verdade. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz por receber o convite. Comecei a seguir a tua página e identifiquei-me logo com a tua vibe e com a tua energia. Já tinha também dito em off. Quem sou eu? Nunca gosto muito de responder essa pergunta Não? porque não, porque não sei, acho que nós somos sempre muita coisa, não é? Nunca consigo especificar. Eu costumo dizer que nós não somos mais do que aquilo que muitas vezes nós dizemos, não é? Quando dizemos sou professor, sou formador, não, és muito mais do que isso, és pai, Exato. és homem, és mulher, és tudo e mais alguma Exato. coisa. Quem sou eu? Bem, assim filtrando um bocadinho mais. Sim, e pode ser tudo. Eu acho tão giro começar já a dizer isso, sabes? Porque esse tem sido um grande tema dos últimos podcasts. Esse tem sido um grande tema também no meu próprio trabalho e no meu próprio desenvolvimento. Esta coisa do, pá, nós somos tanta... Não dá para... Sim, Sabes? E eu posso ser tudo, não é? Então, bora é lá. um bocado por aí. Porque normalmente, quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é médica. Não. Yeah. Aquela pessoa se calhar é mãe de família, é mulher, é Exato. amiga, é tudo e mais alguma coisa. Então, para mim há sempre essa dificuldade, quem sou eu, não é? Bem, resumindo, pondo aqui um filtrozinho, eu estudei artes, lá estávamos sempre aqui um bocado para a base dos estudos, mas é um bocado também a minha paixão, tudo o que tem a ver com a parte artística, portanto é Uau. um bocado da minha essência. Acaba por fazer sentido dizer que isso também sou eu. Ahm, Sou pai de dois filhos, Que idades? 2 e 4 anos, o Ok. Salvador e a Camila. E fundamentalmente essas são as minhas principais bases em termos Ok. de Fábio Castro, digamos Ok. assim. E depois, pronto, tenho o meu trabalho na área da comunicação e da formação. Gosto muito sou apaixonado por música, Uau. por tudo o que seja artística, imagem, desenhar, pintar. Isso tem que estar sempre presente na minha vida, portanto, sim, tudo o que seja arte, seja musical, seja escrever, seja desenhar, seja pintar, acho que isso faz sempre um bocado da minha pessoa, portanto, assim, de forma extremamente resumida, é isso. Resumido, já é muita coisa, né? Olha, Fábio, e conta-me como é que tu chegaste ao teu projeto do Timeless Dad? Esse projeto foi o ano passado que começou se calhar fazer sentido para mim. Porquê? Isto foi em tempos de pandemia, não é? Em setembro do Ai, ano nasceu passado, na nasceu na pandemia. pandemia, Que bom, ainda bem que nas nascem coisas férias, boas, não é é? verdade. Na pandemia. Nas férias, este acabou por ser quase um exercício para mim do que Uhum. é ser pai. Ok. Eu comecei a pensar muito nisto, depois a pandemia afetou-nos a todos, e se calhar fez com que eu pudesse refletir no que é isto de ser pai, no que é que eu Uhum. tenho feito para os meus Uau. filhos, não é? Uhum. E, e veio muito de trás daquilo que eu tive como educação, Ok. que foi o meu avô e o meu padrasto, não o meu pai, mas o meu padrasto, que foram os pilares para mim como a figura paternal.
porque eu fui criado com os meus avós, Ok. quase por decisão minha quando eu era pequenino, mas acabou por Então. ser. Porque a minha mãe na altura estava em casa dos meus avós e decidiu ir viver com o meu padrasto para Ok. a margem sul. E eu na altura, não sei se estava na primária, mas estava na margem sul, numa casa dela. Na altura estava a viver em casa dos meus avós. E eu, como estava na primária, queria estar com os meus amigos, então a minha mãe acabou por me fazer vontade, ok. Então Ok. acabei por ficar a viver com os meus avós. E és filho único? Não, Ah. não sou filho único. Tenho um irmão da parte da minha mãe e tenho 2 irmãos da parte do meu pai que não conheço, porque o meu pai depois Pois era isso que eu te ia sim, perguntar. divorciou-se quando eu era muito pequeno, tinha cerca de 1 ano de idade quando ele se separou da minha mãe e depois fez a vida dele, nunca mais soube nada. E Eu não tentei tens contato. contacto, eu cheguei a tentar ter algum contacto, mesmo antes de ter filhos, porque pronto, para mim não percebia como é que um pai não quer ter relação com o filho. Mas depois houve situações que acabaram por fazer com que eu também não quisesse ter essa presença, a presença dessa figura na minha vida, e ela de certa forma foi substituída, digamos assim, pelo meu avô, que já não está entre nós, e pelo meu padrasto, que assumiu depois muito esse papel, e mais o meu avô, porque depois toda a minha infância foi vivida com os meus avós. Então eles têm um papel fundamental na minha vida, porque foram eles que me criaram. Mas para não perder o raciocínio, o Timeless Dad foi criado precisamente por isso, porque as melhores recordações que eu tenho em criança foi tanto com o meu avô como o meu padrasto. Daí há uma publicação que eu tenho na página do Timeless Dad, que é ser pai não é a mesma coisa do que ter um filho, não é? E isto é a prova disso, é o meu padrasto, que eu chamo pai, e a partir de agora vou começar a chamar pai porque ele realmente é o meu pai. Ele não me teve, mas foi meu pai. Portanto, é muito mais do que isso. E as grandes recordações que eu tenho de criança, os momentos mais felizes que eu tenho, realmente foram com ele. O que é muito curioso, não é? Não foi com Sim, mais ninguém, que foi com o meu engraçado. padrasto. E com a tua mãe não tens. Não, tenho, Sim, mas sim. são aquelas mais Sim, mas impactantes. as mais impactantes Que que giro. tu sei lá, desde ele comprar um carro praticamente todo destruído para fazer rally só para se divertir comigo, Uau. desde de irmos para o meio da mata juntos, de fazermos trotinetes em madeira, coisas assim do género, que numa infância, não é? Que ele tem um Claro, impacto brutal. brutal. Se calhar dito assim não tem tanto significado, mas na altura Claro, para então nós não. é gigantesco. E mais do que isso, é estar lá. É quando ele estava a brincar ou a falar comigo, ou a fazer, seja, ou a conversar, ele estava lá. Não tinha a distração de um telemóvel, de um e-mail, de um computador, da televisão. Não, ele estava lá. Isso hoje em dia, e falo até contra mim, é tão raro. É, Temos muito é- mais distrações, não é? há muita falta dessa conexão e eu tinha muito isso tanto com o meu avô como com o meu pai. Daí surgiu, ok, eu Então vou foste fazer, pai, não é? sim. Então vamos fazer esta reflexão porque eu também quero ser isto. Ok. E é É um bocado incrível isso. como a nossa história vem sempre bater, não é? Quando nós somos pais ou mães, não é? Essa questão de como é que eu fui, o que é que eu vou trazer, não é? Sim, Ou o que é que eu quero fazer de diferente. exatamente. Porque às vezes há filho, pais divorciados, o pai deixou, ele mais tarde ou mais cedo também vai deixar a família e vai virar as costas aos filhos. Há muito essa cena da psicologia que acabas por fazer o mesmo que te fizeram em ti. Mas não, nós podemos fazer diferente. Nós podemos ser bons pais apesar de termos tido um mau pai ou uma má mãe. Podemos fechar aqui um ciclo e criar um ciclo novo. E de certa forma é isso que eu estou a tentar fazer. E é pegar um bocado no exemplo do meu pai, do meu avô, até mesmo das mulheres da minha vida, não é? Mas aqui focando um bocado mais na parentalidade, é ser um timeless dad que eles acabaram por ser para mim. O meu avô já não está entre nós, mas para mim vai estar sempre presente por tudo o que ele me deixou. E seguindo esse raciocínio, eu quero deixar isso também para os meus filhos. Quero que um dia mais tarde eles tenham tudo o que é recordações, que eu não tenho assim tantas imagens ou tantos vídeos do meu avô, tenho alguns, mas gostava de ter mais. Eu neste momento quase estou a criar uma biblioteca digital em que eles vão ter tudo sobre o pai e sobre a mãe. E é isso que eu quero. Daqui a uns anos eles tenham vídeos, tenham a minha voz, tenham áudios, tenham imagens, tenham
Tenham tudo. Uma biblioteca digital, olha, está aqui o Timeless Death, pesquisem o que vocês quiserem, os meus pensamentos, as minhas dores. Uau. E é um bocado esse conceito que Uhum. quero trazer, e às vezes serve quase não, de reflexão para mim. Há muitas Uhum. publicações lá, as pessoas não sabem, agora vão saber, mas há lá muitas indiretas para mim. Claro. E é sempre sobre nós. Sim, porque aquilo, a página foi mais do que para os outros, mais do que ter visibilidade e inspirar as outras pessoas, é eu tentar instruir-me também para ser melhor. Porque eu tenho muito essa necessidade de ser melhor, principalmente melhor pai, porque ser pai é a melhor coisa do mundo, aqueles seres pequeninos, não é? E tenho muito essa necessidade, e às vezes há coisas que eu sei que não estão bem, e que é a realidade, não é? Nós não somos perfeitos. E, e às vezes escrevo sobre isso, e quando eu estou a escrever, às vezes vem uns posts, realmente aquilo, não, aquilo é para mim. Claro. Aquilo é muito para mim. E então o projeto nasceu um bocado por aí, pelo exemplo que tive no passado e pelo aquilo que quero deixar aos meus filhos no futuro, quando eu já não estiver cá. Isso eu estou-te a ouvir e é mesmo tão importante. Eu sinto que isto quanto mais nós abrimos este espaço de falarmos sobre a parentalidade, a maternidade, o que for, que abre este portal de realmente da oportunidade que existe entre tu fazeres uma transformação, não é, pessoal, e onde tu vais buscar toda essa história, não é? Porque quando tu começas a ganhar, ou tu desejas e tu te abres a essa consciência de quem tu és e do que é que estás a fazer, não é? Que pai é que estás a ser, tu vais ter que ir buscar isso tudo, não é? A tua história, a tua infância, o que é que te marcou, o que é que te impactou. Então, ouvir-te é voltar a perceber realmente como é mesmo uma grande oportunidade. De Não é? mudarmos, não é? Sim, de te conheceres também, de também de honrares a tua história, sim, se calhar vamos fazer muitas coisas erradas ainda, mas também teres consciência para poder atuar noutras, não é? Já não vai ser exatamente igual à tua história. Não é? Pois não. E há muita coisa que eu identifiquei que não gostava em mim depois de ser pai. Pois, claro. E há coisas muito simples como, a partir do momento que tive Salvador, que foi o primeiro, que agora tem 4 anos, automaticamente, após ele ter nascido, a minha condição, isto é uma coisa super simples, a minha condição mudou drasticamente. Mas de uma forma, eu gostava muito de velocidade e tipo, pegava no carro e bora. Mas não foi algo que eu tivesse pensado, mas dei por mim, olha, agora sou uma pessoa responsável. Já sou uma pessoa super madura, já tenho uma condição. Porque é verdade, Sim. é verdade. E é quase um chip. E há muita coisa que eu identifiquei. Eu já não sei, eu ouvi isto em algum lado, não sei quem é que disse, se calhar várias pessoas, que ser pai é o melhor curso de desenvolvimento pessoal do mundo. E é. E eu estudo muito de liderança e gosto muito de desenvolvimento pessoal e leio muitos livros, adoro ler. Tenho uma pancada por livros enorme e por conhecimento. O ano passado li cerca de 20, não sei se cheguei aos 20, mas foi perto disso. Este ano queria, mas já não estou com essa bagagem. Tens-me explicar como é que tu consegues fazer isso. Este ano já estou com um para ler há séculos. Mas este ano só li as 3 primeiras folhas de portanto já vamos em março. Não estou no mesmo ritmo. Não estou no mesmo ritmo. Mas realmente o ano passado tinha muito essa... fui muito por essa busca e ligo muito a liderança também à parte de parentalidade, porque não há bons líderes nem maus líderes, há líderes. O meu marido vai gostar de ouvir este podcast, esse é o defensor do trabalho dele. Ah, sério? Yeah. Mas é algo que eu acredito muito, porque eu gosto muito da liderança, porque a liderança em si não é a cena do autoritarismo, de seres autoritário, de seres chefe, não é isso. Mas a liderança é tu teres empatia, é tu teres respeito, é tu unires as pessoas, é tu fazeres com que elas cresçam, sejam até melhores do que tu como líder, não é? Que elas evoluam. E se pensarmos um bocadinho, o ser pai também é isso. É tu liderares aquelas crianças, os teus filhos, para que sejam melhores pessoas, respeitando-os, tendo empatia. E na minha jornada de desenvolvimento pessoal, acabei por perceber um bocado isso e encontrar coisas que ok, preciso melhorar aqui. Eu como pessoa ou como pai, isto para mim agora já não me faz sentido. Poderia fazer há alguns anos atrás, e ok, tudo bem,
Mas agora não. Pois há valores que vêm ao de cima Claro. e tu queres, por muito difícil que seja até mesmo em tempos de pandemia, não é? Seres melhor e manteres a calma e tranquilidade. Mas é possível. É possível. Temos é que perceber que nós nunca vamos chegar lá, porque não há um sítio, um objetivo concreto de seres o pai perfeito. Isso não é impossível. E às vezes o que nós vemos nas redes sociais, esta fake happiness que existe hoje em dia, pode ser também um bocado perigoso aqui na parentalidade, onde vemos tipo, aquele pai é espetacular, aquele pai é fantástico, epá, aquela mãe, nem uma birra. Exato. Já vistes? E nós, no lodo. Completamente. Nós no lodo, passa quase aqui com N depressões. Mas é possível, mas a realidade é que não existem pais nem mães perfeitas. Existem pais e mães a darem o melhor deles. E acho que é um bocado esse o meu caminho. Bem, eu nunca vou fazer as coisas da melhor forma possível. Quer dizer, da melhor forma possível vou tentar, mas nunca vou ser perfeito. Portanto, aí essa parte do desenvolvimento pessoal tem-me ajudado a perceber que está tudo bem se eu chorar à frente dos meus filhos, se estiver desesperado, se não tiver em fases menos boas, mas se nós demonstrarmos essa vulnerabilidade, eles também vão perceber que está tudo bem se puderem também demonstrar os sentimentos dele. Portanto, acima de tudo, tenho aprendido a ser um pai real, genuíno. Para as coisas boas e para as coisas más, tenho tentado. Isso eu estava-te a ouvir de dizer, não é? Porque posso chorar ao pé dos meus filhos, não é? Isto é, além de ser o pai real, também sentes aqui este trabalho que é feito hoje em dia também com esta mudança de paradigma do homem, não é? Do que é ser homem. Porque se calhar há uns tempos atrás, não era tão comum ouvir um homem dizer, sim, porque eu também posso chorar ao pé dos meus filhos, não é? Porque não é só questão do papel do pai, não é? Como também o próprio papel de homem, não é? E é uma coisa que eu gosto de falar muito, que é de sentimentos, e principalmente quando se aplicam aos filhos. E acabei por trazer também essa página, esse movimento, um espaço chamado Dead Talks, que é precisamente para os pais falarem, mas com linguagem de homem. Porque em conversa no outro podcast com uma falda dos divórcios conscientes, falei da minha história também, que já falei um pouco aqui, e ela quando me ouviu, olha, vocês pareciam que estavam num bar, quando eu comecei estes diretos a falar com outros homens sobre parentalidade, sobre outros assuntos, vocês pareciam que estavam num bar, mas a falar sobre filhos, ou seja, porque realmente é o que é mais normal em termos de homens a falar de filhos. Mais normal estarem num bar ou num café a falarem sobre o que quer que seja. Filhos talvez não seja tão habitual. Mas por que não falar? Estás a beber uma cerveja, seja o que for, estou aqui já a cena tipo máxima masculina, ali uma cerveja, termossos, ok, tudo bem, mas a falar dos miúdos. Eu, das primeiras coisas, quando eu cheguei ao meu trabalho, que disse quando tive o Salvador, nos primeiros dias tem que se dar a vacina do pezinho. Esse dia para mim foi traumático, eu nunca mais me vou esquecer. Eu sou tipo um pai muito protetor. Então nesse dia, que ele estava a ser tipo um rebuliço de emoções, não é? É novidade para mim, fomos lá fazer o teste do pezinho. Pronto. Chegámos lá, tudo bem, teste do pezinho, agulhas, ok, tudo bem, isso nunca me fizeram impressão. Vamos lá ao teste do pezinho, ok, agulha no pezinho do Salvador. Pá, de repente olho para a cara dele. Foi a primeira vez que eu vi o meu filho a chorar por dor, porque estavam a fazer-lhe mal. Estavam, não é? Estavam a aleijá-lo. Ok, tudo bem. A mãe começou a chorar. A Catarina começou ali, ok, a chorar e eu, tudo bem. Puxei fortes, não é? A nossa casa fica a 5 minutos, ficava a 5 minutos ali da clínica. Cheguei a casa, tu não tens noção, eu desabei completamente. Eu comecei a soluçar, a chorar, babi ranho, a tremer por todo o lado, porque o meu filho, eu tive-me a controlar aquele tempo todo, percebes? Para demonstrar ali alguma força à mãe e ao bebê, para mostrar que estava tudo bem. Eu cheguei a casa, arrebentei completamente.
Porque aquilo, ver o meu filho a primeira vez, não é? Nunca tinha visto a chorar porque alguém lhe estava a fazer mal. E acho que é Uau. importante nós. É normal, não é? Ele é meu filho. Se eu não chorasse por causa Sim. do meu filho, meu Deus. E acho que isso é Sim. importante trazer à conversa. Porque não? Porque é que E eu tu tenho que ser tiveste esse pesado? espaço quando sentes que ao seres pai tinhas espaço para falar disso, sei lá, com os teus amigos ou com outros. Não, não digo que não tenha espaço, mas é sempre, imagina, chorei quando chorei Não é muito quando bom. fiz o teste. Pá, começam a gozar comigo, mas eu não quero saber, não é? Mas depois gozam comigo, mas a seguir continuamos a conversar sobre os filhos. Ok. Portanto, se nós mantivermos a nossa voz e quisermos realmente falar sobre isso, e quando se sente que realmente é importante para nós, ok, pode-se gozar ali, porque a situação também acaba por ser engraçada, não é? Porque eu chorei literalmente babi-ranho, desabei completamente ao Uhum. ver o meu filho naquele Sim, porque estado. provavelmente também houve muita coisa que te tocou, Sim, sim. não é? Toca-nos sempre Toca muita sempre, coisa, sim. não Ainda é? hoje em dia eu sofro imenso ahm, com uma queda dos meus filhos. Se eles se aleijam, aquilo é uma dor. Aliás, eu neste momento estou careca por causa disso. Eu comecei a perder literalmente o cabelo depois de ter sido Uau, pai. a Foi sério? drasticamente. Foi pela ansiedade e o sentido protetor que eu tenho de não os querer. Isto é uma luta diária que eu tenho. Sabes porquê? Exato. Porque eu dou-lhes liberdade, porque sei que eles têm que ser livres, não é? Para aprenderem, Claro, para claro. errarem, ok, bateste na quina de um sofá, estás aí com uma toma gigante, mas vais aprender que se calhar não podes passar por ali. Pronto. Uhum. Tem que se dar ali alguma liberdade para eles descobrirem o mundo e para serem eles próprios, não é? Uhum. Sem aqueles limites que nós damos. Então eu todos os dias tenho uma luta diária comigo. Isto é um sofrimento interno, Exato. mas que eu tenho que ter para eles serem livres. Percebes? Isto é E uma tu luta. consegues identificar de onde é que vem essa tua ansiedade de proteção? Não. Sei que não quero que eles sofram. Não Uhum. quero que eles se alejem ao extremo. Não Claro. quero que tenham um dói-dói do tamanho de um milímetro. E é um bocado por isso. É uma luta minha, pronto, que eu tenho todos os dias. Se calhar de muita gente, mas estou aqui a partilhar. Acho que já estou melhor. Houve uma altura quando eles eram mais pequenos. Uhum. Quase, eu dei por mim numa figura ridícula num parque, quando o Salvador era muito pequenino. Depois, pá, não, isto é uma estupidez, não posso fazer isto. Que era, ele estava ele estava a divertir-se lá, não é? Com os outros miúdos, e eu estava quase assim, com os braços. Tipo, quase, ok, tu não vais. Se caíres, eu estou aqui e agarro-te. Ok. E a minha mulher dizia sempre, ok, tu podes estar aí, mais afastado. Se ele cair, depois é que vais lá. Não. Eu estava As no figuras ridículo. dos pais, né? Não, uma figura. E a Catarina dizia: pá, se eu te filmasse, tu não tens noção do ridículo que é. E eu, ok, tudo bem, mas prefiro ser assim do que ser um pai ausente e do que Aí não. está, não é? Acho que prefiro se calhar, este excesso de proteção do que simplesmente não existir na vida dos meus filhos. Portanto, vivo Achas bem que com tem a isso. ver, achas que tem a ver com isso, com essa questão que tinhas falado inicialmente, também daquilo que sentiste, não é? Ou que um pouco da tua história que tu não queres que os teus filhos sintam essa ausência Talvez, se calhar inconscientemente, inconscientemente. porque eu nunca pensei nisso e sempre disse que isso nunca me afetou muito, porque como tive aqui o meu padrasto e o meu pai, Uhum. eu pus de lado esse capítulo. Não sei se ficou arrumado ou não, mas pus de lado. E pode ser um Uhum. reflexo disso, possivelmente. Pode ser um reflexo disso. Talvez, não sei, mas nunca pensei nisso. Mas que realmente tenho, estou Eu agora melhor. estou a tentar aqui eliminar a minha parte. Cifrar. Não, eu estou a tentar eliminar a minha parte de coach, de sai daí, não é? E que senão ficávamos aqui agora do Sim, vamos lá sim, não é ver. por aí. E é curioso, sabes? Porque na verdade, muitas das vezes nós até achamos que podemos resolver, não é? Determinadas coisas na nossa vida porque apaziguamos com aquilo, não Uhum. é? E conseguimos compreender, não é? Como tu dizes, teres a consciência da tua história, saberes o que é que depois aconteceu, o que é que te. Mas a verdade é que as coisas impactam no nosso DNA, não é? Principalmente nos nossos primeiros 7 anos de vida, não é? O nosso primeiro seténio. Há muita coisa que fica marcada, inconsciente, que nós vamos. É quase como se nós criássemos o nosso filtro da vida, não é? A forma de ver a vida. E muitas das vezes não temos essa consciência porque é óbvio, porque para nós já é.
é como se fosse Sim. natural, não é? Está em nós. Então é algo, olha, para tu pensares. Vou pensar nisso. O Fábio vai dizer, nunca mais venha ao podcast com esta pessoa. Não, não, não. Mas é algo que realmente nós devemos refletir, não é? O motivo, a causa, não é? De sermos como somos. Está sempre alguma coisa por trás, por E por muito isso é que que eu nós não acho, sabes, queiramos. Fábio, que é tão bonito e tão profundo e às vezes também tão doloroso, não é? Ser pai e ser mãe, porque se nós nos abrimos a isso, nós temos sempre muita coisa que vamos vasculhando, não é? Porque é-te colocado à frente um grande espelho, não é? É. O que é que há de mais forte do que, não é? Uns filhos, não é? Que vêm de nós e que nós queremos proteger e que nós queremos ser o exemplo e que nós queremos dar tudo para vir buscar, na verdade, também os nossos maiores medos, as nossas maiores sombras, as nossas maiores ansiedades, não é? Tudo vai ser expresso ali, não é? E por isso é que, como eu costumo dizer, é tão bom porque também é tão doloroso, porque leva a esse vasculhar do ok, o que é que eu estou aqui, o que é meu que está aqui a expressar, Mas não vais é? tirando as camadas. Exatamente. E vais vendo, e depois vais tirando também aquelas do eu pensava que isto já não estava aqui. Afinal. Eu pensava, né? Eu quando fui mãe disse, poça caramba, eu pensava que eu já tinha tanta coisa resolvida, não é? E depois pensas que vais resolvendo, mas depois vem uma nova fase dos teus filhos que puxam por outra coisa tua e volta a tocar Sim, em sim. alguma questão, não é? E por isso é que é tão intenso. Há de haver sempre, há de haver sempre algo que te faz lembrar alguma coisa, não é? Nas Sim. diferentes fases da vida. Se calhar eles vão ser adolescentes daqui a uns anos e nós, lá E vamos vais nós. reviver, não é? A Caraças. tua adolescência, sem dúvida. É um bocado por aí. Mas isso é muito bonito, porque tu costuma-se dizer que tu nunca deixas de ter preocupações quando tens filhos, tens preocupações diferentes. Diferentes, exato. E é um bocado nessa jornada de seres pai, vais tendo sempre desafios diferentes que te vão fazendo também crescer como pessoa, não é? Porque depois tens os desafios, ok, tens os desafios desde que nascem, não é? Que aqueles primeiros meses de vida, basicamente tu és responsável por fazer com que aquele ser vivo continue a viver, não é? Sem dúvida. Porque é isso, tu tens uma responsabilidade Gigante. e às vezes há pais que ficam quase desesperados, nem sabem o que é que vão de fazer com coisas simples, depois nós vamos percebendo com os anos, sei lá, o bebê tem um choro, está a chorar mais do que é normal, hospital logo. Não, às vezes não é preciso. E às vezes há muito aquele desespero dos pais que nunca foram pais, não saberem, não é o que fazer, porque está Claro, ali uma é muita vida, não coisa. é? É muita responsabilidade. Depois é a fase das birras, depois é a fase deles terem aquela personalidade, os desafiarem-nos e nós tentarmos darmos ali o melhor de nós para eles serem as melhores pessoas possíveis, não é? Dentro daquilo que nós achamos que são os bons valores da nossa sociedade ou aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro. E realmente é um desafio. Este ser pai é uma loucura. É um desafio. É uma loucura boa, não é? Claro. E é tão bom, não é? Ver isso também. É isso que eu também quero muito aqui, sempre com o podcast. Claro que é óbvio que há muito ênfase na mãe, não é? Na maternidade, pronto, porque a mãe carrega o bebê e porque, enfim. Mas que há um outro lado que é tão importante e que tem sido conquistado recentemente, não é? Porque é recente, Sim, sim. há poucos anos nem sequer era permitido o pai estar no parto, não é? Portanto é uma coisa que tem sido, que tem vindo a ser conquistada. Então é tão bom ver cada vez mais também homens a falar disso, sabes? E a mostrarem que tu também tens uma transformação, não é? Tu também és pai, portanto, tu também sofres toda esse lugar de mergulho do que é que sou eu, o que é que eu vou ser como pai, como é que eu sou como pai, o que é que isso diz sobre mim, né? E isso é tão importante na integração deste sistema, não é? Que quando nasce um bebê, realmente não é só sobre o bebê e a mãe, é muito mais do que isso. Sim, é muito mais. Sim. E é importante que os homens assumam esse papel, não de ajudar, como ultimamente se tem falado muito, mas é o papel de pai, não é? Porque não é o papel de pai não é ajudar a mãe, o papel de pai é ser pai, ponto. Isso engloba tudo o que seja seres pai, acordares durante a noite, dares leite se a mãe não tiver se não tiver leite para dar ou ou dividir por turnos ou ajudar nas tarefas domésticas, ajudar
Estás a ver? É? Ainda está aí também. Tá. Está na Ou nossa. Está na é na nossa. sociedade. Exato. Ou fazer em conjunto as tarefas domésticas. Tudo que envolve ser pai não é ajudar ou não tens que ser um pai. E este pai é espetacular porque acorda à meia da noite para ver. Não, está a ser pai. Ok, é espetacular tanto o pai como a mãe fazerem isso, não é? Claro. Não é tipo o pai tipo acorda e finge que está a dormir Exato. ver lá outra pessoa ou a mãe fazer isso, não. Mas faz parte da gente ser pai e acho que isso é muito importante que os pais venham à baila, porque eu acho que às vezes diz também que o pai e a mãe são exatamente iguais. Eu não concordo com isso, são Uhum. completamente diferentes. Mãe é mãe, pai é pai. Tem um estilo Uhum. de uma figura Uhum. diferente e ambas importantes no crescimento dos filhos. Há muitas coisas que podemos ser iguais na educação, mas eu, por exemplo, eu tenho a minha forma de estar e a minha mulher tem outra, não é? Uhum. Claro. Isto tem a ver também, não pela figura de ser homem ou mulher, mas por toda a educação, por tudo o que nós vivemos até àquele momento. E acho muito importante que os homens realmente tomem esse papel e comecem a falar mais sobre isso. E mais do que falar, é realmente agir Uhum. e serem pais, estarem presentes, Claro. serem bons companheiros também para as mulheres. Agora, o Dia da Mulher foi recente, portanto está bem viva Exato. essa, esse dia. Portanto, acho que é muito importante os homens falarem mais sobre estes assuntos e exprimirem os seus sentimentos sem Claro. vergonha, porque é normal. E é tão bom porque eu sinto, sabes, quando falamos disto, que efetivamente, sendo os pais a falar, como eu estava a dizer há pouco, não é só o mudar este paradigma do pai também ser muito mais reconhecido, não é? Na verdade, porque quantas histórias há, e eu tenho isso com o Rafa, de até nas consultas ele ser completamente ignorado, não é? É quase tipo a mãe existe, a mãe está aqui, o pai, sim, estás aí, ok, não é? Mas também acaba por ser uma mudança mesmo no paradigma do homem, não é? Porque eu acho que isto já vem desta questão, porque se ser pai, não é? Ou ser mãe, ou ter um filho envolve a parte da vulnerabilidade, a parte da emoção, a parte da entrega, não é? É quase como se isso não encaixasse no paradigma que é ser homem, não é? Sim, exato. O homem tem que ser forte, não pode Exato. chorar, não Não é? pode Não abraçar, pode não pode não sei abraçar, quê, não. não. Sim, há muito essa Quanto figura mais chorar rígida. depois de um teste do pezinho, né? Isso Mas então é verdade, né? é ridículo, sim, sim. Não tem só a ver com esta questão do ser pai, tem a ver desta forma como sempre foi encarado o que é Sim, ser homem, sim. né? E que realmente a parte intensa e de amor que envolve o ser pai é quase como se não encaixasse. Por isso é que de antes, né? Os pais eram os que trabalhavam e estavam fora. Sim, chegavam a casa, Exato, davam-se uma festinha na cabeça do miúdo, então vá, vamos jantar. exato, O que é o jantar? exatamente. É um bocado por aí. Mas acho que felizmente esse paradigma tem vindo a mudar. Eu sinto isso. Eu nunca senti isso das consultas. Não? Olha como. Eu vejo N pessoas, eu fico chocado quando. Então onde é que está a mãe? Eu nunca tive isso. Posso ter tido sorte, é verdade, acredito que tenha tido muita sorte. Nunca tive isso. Se tivesse, eu passava-me completamente ali. Isso para mim é chocante. Yeah. Porque é assim, nesse aspecto, acho que tanto o pai como a mãe são válidos. Isso, ok, há pais ou mães, mas isso são os dois. Que se podem tentar descurar um bocado das responsabilidades, mas isso há os dois lados. É claro que o Exatamente. papel do homem está um bocado colado aí a essa vertente de tenta sair um bocado dessas responsabilidades, é verdade. Mas existe os dois lados. Também há mães que tentam afastar-se um bocado Claro, dessas. E sem os pais dúvida. assumem. Há os dois. Eu nisso acho que é igual. Mas felizmente nunca senti isso, porque é algo que para mim também era inconcebível, não é? Eu sou pai. Uhum. Tipo, porque é que não posso estar na consulta sozinho, não é? Eu sei tratar do meu filho, sei o que é preciso. Ok, é preciso comprar este medicamento, eu vou comprar. É preciso fazer o que quer que seja, não é? Todos os dias eu vou levar os meus filhos à escola e vou buscá-los. É normal, não é? Porque não? Yeah. Porque é que tem que ser a mãe? Não é? Isso a mim Claro, faz-me confusão. Como faz confusão muita coisa no mundo, como faz confusão o racismo, como faz confusão, sei exato. lá, tudo e mais alguma coisa. Para mim, os temas que são tabus nem sequer deviam ser temas. Isso faz muita confusão. É. Felizmente estamos na luta, não é? Para Estamos isso. na Ainda temos luta. um longo caminho.
E há uma coisa que eu queria muito que os meus filhos fizessem, que era, eu não sou contra o sistema educacional que existe hoje em dia, também não sou a favor, porque é muito pouco personalizado, Uhum. não é? É tudo muito, parece uma fábrica, Uhum. estudam exatamente a mesma coisa, Claro. com as mesmas ferramentas, dizem as Dá mesmas não sei quantos anos coisas, atrás. dá há 50 anos atrás. Eu uma vez com uma conversa com um médico da minha empresa, estávamos a discutir isso. Depois descobri que estava a falar aqui um bocado Uhum. mal, entre aspas, da educação de hoje em dia, que acho que era um bocado antiquada, e esse médico depois disse-me que, pá, pois, mas o meu pai era professor e tal. E depois Ups. perguntei assim, é verdade, ok, mas vamos fazer só um exercício. O senhor doutor, há 50 anos atrás, entrava num consultório, não é? Via como é que estavam as Uhum. máquinas, o que era, e depois entrava hoje em dia. Notava uma diferença abismal. Agora faço o mesmo exercício na escola. Não Há acontece, 50 anos atrás e agora é como igual. são. É exatamente igual. Não Só por evolui. aí, não é? E há uma coisa que eu quero muito que os meus filhos façam, que é serem críticos. Uhum. Mais do que na sociedade em si, mas também os seus próprios críticos. E acho que isso é muito importante para evoluírem como Uhum. pessoas. É saberem quando eles próprios estão mal. Mais do que criticar os outros Uhum. é fácil. É fácil eu chegar à rua e dizer, não gosto da cara daquela pessoa, aquela pessoa não se Uhum. veste assim muito bem, fala de uma forma que eu não gosto. Pronto, isso é fácil. Agora, tu identificares coisas que possas Claro. melhorar e seres autocrítico para evoluir como Uhum. pessoa, eu gostava muito que eles tivessem esse espírito crítico, de autocrítica, e gostava que podem ter a escolaridade normal, como é óbvio, não vou prender nunca, eles vão poder ser o que Claro. quiserem, mas gostava que eles viajassem muito. Antes de decidirem o que quer que seja, Sem dúvida. sei lá, façam o nono, 12º ano o que quiserem, porque tem que ser, não é? Em termos senão não se safam. A sociedade está Claro. imposta um bocado assim. Mas está a mudar também esse paradigma. Mas gostava que eles viajassem, conheçam o mundo, conheçam Sem pessoas, outras dúvida. culturas, outras realidades, pessoas diferentes de vocês, para depois, ok, agora sejam o que vocês quiserem, não é? Exatamente. Porque tu, quando conheces outras realidades, tu abres-te para o mundo. Completamente. Isso é das melhores coisas que eu tenho aprendido na vida. É quanto mais pessoas diferentes conheces, outras realidades, que não a tua, confortável, pá, tu Sem dúvida. aprendes imenso. Sem Tu dúvida. aprendes imenso. Como, por exemplo, hoje estou a aprender contigo, e como todos os dias aprendo com outras Sem pessoas dúvida. novas, tu absorves as diferenças das outras Sem dúvida. pessoas. E acho que isso é muito importante e gostava muito que eles É. tivessem isso também. Que bom. Que boa forma de começar a terminar. Olha, Fábio, aqui o tempo começa a surgir e agora estava aqui a pensar, para terminarmos, o que é que tu sentes também que é essa tua missão, o que é que tu queres aqui terminar de... O que é que tu desejas passar também com o teu projeto, que na verdade é para ti também, como tu Sim, disseste, não é? sim. Qual é essa mensagem que tu sentes que passas e que queres passar e que queres que chegue? Eu sinto que quase sem querer acabei por ter algumas pessoas a dizerem que acabo por servir um pouco de inspiração. Uhum, Para mim depois eu fico assim um bocado, uhum. ok, isto é um bocado, tem uma responsabilidade aqui, não é? Mais do que ser aquela inspiração que eu quero ser para mim quando escrevo, quando fotografo, quando observo e quando publico algo, às vezes é uma autocrítica minha, mas que poderá também inspirar outras pessoas. Mas mais do que isso, se puder inspirar, tudo bem, mas fundamentalmente o que eu quero é ser, e vou usar aqui uma frase que não é minha, mas é ser o herói que os meus filhos acham que eu sou, ou que acreditam que eu sou. Isto é do Marcos Piangers, que Uhum, ele disse isto. sim. E essa frase para mim encaixa que nem numa luva naquilo que eu quero deixar aos meus filhos. E isto não é só o herói chavão que estamos a falar, que é quando nós lemos a frase. Ups. Quase não se Desculpa, ouvia. mas eu estava a ouvir. Bem, Isto temos não que é só voltar aí um bocado atrás. Isto não é só Ok. o chavão do ser herói, não é? Que está escrito na frase. Mas quando nós lemos
ser o pai, ou ser o herói, neste caso, ser o herói que o teu filho acredita que és, é muito mais além, porque quando os nossos filhos olham para nós conseguimos tudo, não é? É mesmo. Nós estamos lá, nós não nos iludimos, nós somos sempre as melhores pessoas do mundo, nós conseguimos carregar um saco de batatas com uma mão. Uau! Nós vamos buscar lá à escola e conseguimos pegá-los ao colo com um braço. É dia do pai, há uma festa do dia do pai, o pai está lá, não me falhou. O ser herói é muito para além daquilo que está escrito, não é? É eu estar presente e ser pai só. Ser herói é ser pai e estar lá presente. Basicamente é isso, e é isso que eu quero deixar para os meus filhos, em todos os momentos da vida deles, bons, maus, seja o que for, eles saberem que o pai está lá. Fundamentalmente é esse o tipo de herói que eu gostava de ser. Obrigada, Fábio. Obrigada por esta conversa. Obrigada também por fazeres esta luta tão importante desta mudança de paradigma, que mais homens também se vão juntando, para que possamos ter esta... Eu sinto que, como te estava a dizer, além de ser pai também, que o homem também pode ser isso tudo, né? Que tem a sua energia masculina e feminina, tal como a mulher. Exatamente. Portanto, obrigada por isso, obrigada por teres vindo até aqui e que inspires muitas pessoas, a ti, aos teus filhos e a muitas pessoas à tua volta. Obrigado pelo convite. Obrigada, até uma próxima.